Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Sônia Brito, da Coordenação de Educação Especial, e hoje nós vamos ter uma conversa, não vai ser bem uma aula, vai ser uma conversa, e o tema será transtorno do espectro autista ou do autismo, como também é dito, né? E a questão é, tem sido muito divulgado, né, na mídia, no dia a dia, tem sido muito falado, especialmente esses dias que é a semana de conscientização, né, do espectro do autismo. E vocês com certeza devem ter ouvido ou conhecer alguém que é chamado de autista, né? E o transtorno do espectro autista é um termo que se abrange um quadro, né, que existem vários sintomas. Então, transtorno é o modo do cérebro funcionar, do modo, poderíamos dizer, um pouco desorganizado ou diferente do desenvolvimento comum que nós observamos nas pessoas, né? E o espectro é porque existe uma modulação de níveis que vai do mais leve até o mais grave, né? Então, todas as pessoas que estão dentro desse quadro são consideradas, né, que estão nesse quadro como autista. E o autismo, esse termo veio de muitos anos atrás, um médico psiquiatra suíço, Dr. Breuer, e ele usou esse termo com pacientes deles, adultos, pacientes psiquiátricos, e ele observava que alguns momentos eles ficavam muito isolados, falando consigo próprios, e como se não estivessem naquele ambiente ali, como se estivessem em um mundo próprio. Então ele usou o termo autismo para se referir às pessoas que não estavam convivendo muito com os seus, né, as pessoas que estavam ao seu redor. Então, o termo transtorno do espectro do autismo significa isso, pessoas que estão nesse quadro, de acordo, o que vai variar vai ser o nível de dependência que a pessoa tem. E o transtorno, ele aparece das pessoas até a idade de 3 anos. Então, é quando se instala, né? E o que vai diferenciar se a pessoa está num nível mais grave ou moderado é o nível de dependência de que a pessoa precisa, do suporte que a pessoa precisa do outro para realizar ações suas comuns do dia a dia. Então, a criança ou a pessoa no autismo é diferente das crianças, né? Desde pequenininhas que aprendem observando, só de olhar o coleguinha ou os pais, no dia a dia eles aprendem só pela imitação. No autista tudo precisa ser ensinado, né? Então isso faz parte do quadro do autismo. Então, as características principais que faz com que a pessoa receba esse laudo, né, ou se possa considerar que está desse quadro do TEA, existe uma díade, que são 2 itens primordiais que precisa existir, no caso, que é a comunicação social, sempre há alteração. A pessoa pode ter ausência de fala ou não, mas mesmo havendo a fala, né, ainda há um comprometimento na interpretação, no modo de falar. Enfim, existe a questão da comunicação que é afetada, né, é prejudicada em algum aspecto. E comportamentos restritos e repetitivos, ou seja, são interesses comuns, às vezes fixação por um tema só. Então, a questão também da interação social, tem dificuldades de interagir com as outras pessoas. Então, essa díade, né, que os médicos observam para poder identificar se a pessoa está no quadro, tem que estar presente, né? De acordo com os níveis ou não, mas estando presente, pode-se considerar que a pessoa está, né, nesse quadro, ok? Existem muitos mitos, a gente pensa no dia a dia, é sabido, foi criado muitas coisas, na verdade, né? Algumas não são tão verídicas, né? Por exemplo, se pensa que autismo é uma doença que se pega, não pode chegar perto, enfim, o autismo não é uma doença, né? Por isso não pode ser curado também. Alguns pensam, se tratar logo cedo ele fica curado. Se mudou o quadro, a pessoa não estava no quadro do autismo, né? Foi curada do autismo. Então, a literatura diz, né, que não estava. Se saiu, não estava. Então, por isso não é uma doença. Existem tratamentos para minimizar os sintomas, os níveis de comprometimentos, mas com relação a se ser uma doença, isso aí é um mito. Se vocês ouvirem alguém falar, corrijam logo, não, autismo não é uma doença, ok? Outra coisa também, nem todos balançam o corpo, então existe alguma estereotipia, sim, que faz parte também dos sintomas que é observado para
haver o diagnóstico diferencial, mas não significa que toda pessoa que se balança significa que esteja no quadro. Então, todo mundo se balança, então ele é autista. Nem sempre. Isso é um mito também, ok? Outra coisa, autista não fala. Se fala, não é autista. Como eu falei agora há pouco, a comunicação está comprometida, mas existem muitos autistas, que daqui a pouco eu vou falar de autistas que são conhecidos, né, na mídia, e pessoas também que têm um nível muito leve e que convive conosco no dia a dia, que está no quadro e que nem que percebe, porque se comunica. Existem só as suas restrições, algumas limitações, mas, no entanto, fala. Então, ou seja, é o mito de que a pessoa que é autista não fala, também desconsidere, porque não é verdade, certo? Outra coisa que é dito como mito, o autista vive isolado do mundo dele. Também não é verdade. Ele observa tudo. Agora, o modo dele interagir, dele reagir também com o ambiente é diferenciado, né? Só precisa de amor e pronto. Todos nós precisamos de amor, não é verdade? Mas, assim, o afeto vai ajudar bastante. Deve ser a base, né, propulsora para que isso, né, seja lidado com isso. Mas precisa de muitas terapias, inclusive com relação à própria alimentação, que é uma coisa que é importante, que tem sido comprovado que algumas coisas que são ingeridas afetam a questão da atenção, do comportamento, da comunicação e outras questões mais, né? Que é bem extenso esse conteúdo. E por falar em questão de ser extenso, eu vou falar um dos símbolos que é... Vou continuar com os mitos, mas porque é uma coisa interessante que eu falei agora da questão de ser complexo e ser extenso, é que um dos símbolos do autismo é um lacinho com várias peças de quebra-cabeça, representando justamente a complexidade. Então, se você conhece uma pessoa autista, você não conhece todos os autistas, né? Então, porque cada um é único como todos nós, e com relação ao autismo também, tá certo? E voltando para os mitos, também é dito que todos os autistas são gênios. Não, pelo contrário. Na literatura mostra que em torno de 70% das pessoas que estão no quadro do autismo, ou do TEA, no caso, tem comprometimento cognitivo. Então, assim, o que é conhecido na mídia são os que se destacam, né, por serem exímios, musicistas, instrumentistas e outras coisas, outras áreas mais do conhecimento que se destacam. Esses são conhecidos, mas a maioria está mais na questão da deficiência cognitiva, né, do que ser gênio, certo? Existe também uma outra área que chama de ilha de conhecimento, que são os savantes, também é outra raridade, mas dizer que todo autista é gênio também é um mito, tá certo? Ou então, que outro mito que também, todo mundo fala sobre isso, eles são incapazes de sentir afeto. Minha gente, totalmente mito, ok? Eles sim sentem afeto e demonstram também, lógico que alguns têm dificuldade de reagir, né? Ou de transmitir, né? Como não é dito, de um modo geral, é um modo de ser, um modo diferente de ser, certo? Então, lembre-se desses mitos e quando ouvirem, deletem, ok? E vão conhecer a pessoa, ok? Vamos continuar. E eu gostaria de destacar no quadro esses itens aqui, que nem tudo que a gente observa, né, na pessoa com autismo é aquilo que a gente imagina. Por exemplo, o que é que você vê? Uma desorganização, né? E o que não é preguiça, e o que pode ser não compreender as expectativas do outro ou do ambiente, né? A demanda do ambiente. Ou então distração, né? Pode ser, ou também não é, falta de motivação, né? Esquecimento, também não é manipulação, não é falta de compromisso, não é tentativa de fuga também, ou trabalho, mas pode ser tentativa de autorregulação sensorial, ou seja, autorregulação é quando a pessoa precisa estar com alguma inquietação e precisa de, ou pegar no cabelo, ou balançar as pernas, como a maioria de nós também tem, está distraído ou está inquieto, né? E aí balança a perna, puxa o cabelo, enfim, são algumas fugas, ou então buscas que a pessoa procura para poder se regular, se controlar a ansiedade ou a dificuldade do ambiente. Enfim, o que é que você pode ver também? Resistência a mudanças, né? Aí a gente pensa, né? É teimosia, é birra,
mas pode ser também tentando manter a previsibilidade e a ordem, no caso, né? Porque a questão da rotina é bem importante para o autista, né? Preferências por rotinas, né? E ações repetitivas. Não é desafio opositor, que muitas vezes é confundido também com alguém que gosta de estar sempre sendo do contra. Não é também desordem compulsiva, nem obsessiva, nem rigidez. Mas pode ser não saber como atender a expectativa do ambiente também e falta de expectativa diferente, que precisa ser ensinado, né? A previsibilidade é importantíssima para a pessoa com autismo. O que é que você vê? Impulsividade, não é descumprimento, mas pode ser dificuldade também de entender conceitos. Indisciplina, ou também não segue instruções. O que é que não é? Não é egoísmo, não é querer se exibir, não é querer chamar atenção, mas pode ser atraso no atraso no processamento, de compreender a informação ou o que é dado, né? Não olha nos olhos, é o que você vê, mas não é mau comportamento, né? Evita sons e luzes. Você também vê que ele cheira as coisas, né, e gira objetos, não é mau comportamento e nem é comportamentos inapropriados, como também é muito dito, mas pode ser uma desordem sensorial, que daqui a pouquinho vou mostrar para vocês um vídeo que mostra como o autista, ele vê o ambiente, como ele percebe o ambiente. Nós separamos aqui algumas pessoas que são ilustres, né, e pensamos com bem carinho, pessoas mais da idade de vocês, adolescentes, né? Então tem Naoki, eu gostaria também de olhar aqui no quadro, vocês verem no quadro. Naoki, ele é um adolescente, ele escreveu já alguns livros, agora está com 20 anos, mas ele escreveu o primeiro livro dele aos 13 anos de idade. É um livro muito conhecido, O Que Me Faz Pular. Ele tem essa estereotipia de ficar pulando. Tem também Carly, que é uma menina que ela não é verbal. Naoki também não é verbal, mas ele escreveu o livro. Ele usou o recurso de comunicação e escreveu o livro sem falar. Carly também, ela não fala, não é verbal, mas começou a escrever aos 11 anos, né? Então, são alguns ilustres. Tem brasileiro também, que é João Lucena, se eu não me engano, é daqui de Recife, da cidade próxima a nós aqui, e ele é escritor, também não é verbal, né? Então, existem muitas pessoas ilustres que são autistas e que estão na mídia, estão desenvolvendo atividades comuns. Aqui é o Naoki, que eu falei agora há pouco, Naoki Hashida, é um jovem autista, né, como vocês podem ver aqui na tela, o Naoki, eu falei agora há pouco. Naoki é um jovem autista, neuralizado, considerado severo, como falei agora há pouco sobre os graus do autismo. Ele é escritor e já publicou mais de 20 livros em sua língua materna e 2 obras em inglês. Lançou o seu primeiro livro aos 13 anos e sua obra bastante conhecida se chama O Que Me Faz Pular. Tem a Carly, que eu falei agora há pouco, né, bem severa, está bastante, aparentemente agressiva, mas comunicou, e o sonho dela era ser apresentadora de programa, né? Tem esse aqui que eu falei agora, Pedro Lucena, que é um autista brasileiro, daqui do nosso estado, Pernambuco, também não oralizado e se comunica com a ajuda do tablet. E entre outros, né? Murilo Fernando, adolescente autista brasileiro, escritor de 14 anos. Então, existem várias celebridades. Vamos ver agora esse vídeo, que vai passar agora, para vocês verem, como que o autista percebe o ambiente. E a nossa intenção com esse vídeo é que vocês compreendam algumas reações que alguém que você conheça, ou da família, ou colega na sala de aula, tem um comportamento, e geralmente ele fala assim, do nada ele gritou, ou do nada mordeu, do nada ficou inquieto, começou a chorar. E aí vocês vão perceber que não é do nada. O modo dele perceber, como eu falei no início da nossa conversa, que ele tem um modo diferente de perceber e processar as informações do ambiente, é diferenciada. E a questão sensorial é muito acentuada na maioria dos autistas. Então, veja esse vídeo e procure se colocar no lugar da pessoa com autista, ok?
Vocês perceberam, a questão sensorial é muito acentuada no autista, né? Então, uma coisa que para a gente passa desapercebido no ambiente, para ele vem de uma forma muito forte, muito intensa. Então, a nossa intenção é que vocês agora, a partir desse vídeo, que eu acho que ele é muito impactante, eu creio, como foi para mim, eu sei que para vocês também deve ser impactante. Então, assim, nos alerta para a gente ser mais sensível à pessoa que está do nosso lado. Não só o autista, do modo, mas tentar se colocar, por que será que ele está reagindo dessa forma, né? O que está acontecendo, que provocou isso. Então, nem sempre, ou pode-se dizer todas as vezes, não é do nada determinados comportamentos, não é isso? Então, continuando, nós vamos agora fechar a nossa conversa pensando na questão de a nossa postura diante do outro com relação ao respeito ao autismo, e a tela, né, que está no quadro mostra a frase, né, autismo, respeito para todo o espectro, ou seja, tanto o autista mais grave como o moderado ou leve merece respeito. Mas agora frisando não somente o autista, né, mas também todos nós, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Mais detalhes podem nos procurar na coordenação, e o desafio pode ficar para vocês no dia a dia passarem a observar as pessoas que estão ao seu redor. De repente você, ou não de repente, tem alguém do seu lado que pode estar no quadro do TEA ou um familiar seu, e você passar a observar com um olhar diferente agora, ok? Um abraço para todos vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.